Oi, tudo bem? Eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no meu canal no quadro Entre Nós. Aqui é um espaço onde você pode mandar a sua história, a sua dúvida, aquilo que está te afligindo, e aí você não está entendendo muito bem como lidar com essa situação. Aí eu conto a sua história e no final eu tiro um tarô especialmente para você, dedicado a você, ao seu momento, e ver o que, que a espiritualidade te dá como conselho, como direcionamento. Lembrando que claro, aqui é só algumas cartinhas, é uma leitura só para realmente você ter um aconselhamento diferente das consultas que eu faço, que são bem amplas, bem abrangentes. E caso você queira marcar uma consulta comigo, clicar ali na descrição do vídeo que tem os meus contatos, tem o site, né, www.arianamanzoni.com.br, que lá você escolhe o seu atendimento e eu te mando, a gente marca um horário, enfim, aquilo que você fica melhor para você, né. E aí aproveitando, eu já peço para você se inscrever, dar o like, mandar para aquela pessoa que também precisa de um aconselhamento para o tarô. E aqui esse quadro é gratuito, é só você mandar sua história e você não paga nada para ter esse aconselhamento aqui do tarô, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, aqui para nossa história de hoje. É uma moça que manda aqui para aqui para mim. Ela fala o seguinte: Oi, Ariana, tudo bom com você? Grande abraço para você e para sua família, muito obrigada para você também. Vou te contar aqui o que que aconteceu, porque eu tô vivendo uma situação que tá mexendo e tá me deixando muito confusa e com vergonha de admitir o quanto que isso tá mexendo comigo. Eu conheci uma pessoa faz pouco tempo, não faz anos, nada disso. Não foi um relacionamento longo, mas foi intenso desde o começo. A gente conversava muito, tinha assunto, vontade de se ver, tinha aquele clima de: "Ai, agora vai", eu sei como que é. Aquela pessoa que você tá esperando toda, né, naquela intensidade, é muito legal isso no começo de relacionamento, né. Vamos lá, então nos primeiros dias foi tudo muito rápido, mensagem de manhã, à noite, chamadas de vídeo, risadas, planos, e aquela coisa que parecia que ia ficar séria. Mas assim, eu não estava me esperando me envolver desse jeito, mas me envolvi. Aí começou um padrão que eu não sabia que ia me afetar desse jeito. Um dia eu mandei uma mensagem simples, coisa normal. "E aí, como que foi seu dia?" E ele ficou online e não respondeu. Eu pensei: tá ocupado." Depois eu vi que ele tinha entrado de novo, ficou um tempo, saiu e nada. Aí eu tentei não ficar olhando, mas eu olhei, eu fiquei com o celular na mão, fazendo outra coisa, só que com a cabeça presa naquilo. À noite eu mandei outra mensagem bem leve, sem cobrança, tipo: "Ei, tá tudo bem?" E nada. Eu fui dormir com o celular do lado, acordava e olhava, naquela ansiedade. No dia seguinte ele respondeu como se nada tivesse acontecido, com: "Ai, estava estressado, correria aqui." E a mensagem foi curta, fria, sem nem perguntar de mim. Eu engoli. Respondi normal. Perguntei se estava tudo certo, falei: "Imagino, espero que melhore." E ele respondeu mais uma coisa e sumiu de novo. Só que aí não foi um dia só, foi acontecendo em sequência. Ele aparece, fala bonito, manda saudade, diz que quer me ver, dá a entender que se importa e depois some. Eu comecei a perceber que eu estava sempre esperando a próxima mensagem como se isso fosse me acalmar. Ai, isso é horrível, Ari. Porque eu não gosto de ficar desse jeito, não gosto de me sentir dependente de resposta nessa ansiedade toda. Aí teve uma semana que foi bem marcante. A gente tinha combinado de se ver num dia específico porque ele tinha dito que a rotina estava puxada, mas que naquele dia dava. Eu me arrumei, fiz minhas coisas mais cedo, deixei tudo encaminhado e eu não mandei mil mensagens. Eu só confirmei, ainda tá de pé? E ele ficou online e não respondeu. Passou meia hora, uma hora e eu fiquei com a sensação de palhaça, sentada esperando. Depois ele respondeu: "Ai, foi mal, aconteceu um negócio aqui, eu vou ter que mudar." E não sugeriu outro dia, só disse isso. Aí eu respondi: "Tudo bem", mas eu fiquei com um nó na garganta, porque eu senti que estava sendo encaixada quando dava e descartada quando não dava. E não é só sumir não, é sumir e ao mesmo tempo estar ativo. Teve dia que ele não me respondia, mas postava coisas, ou aparecia online várias vezes. Eu sei porque eu via, né, eu odeio que eu ia lá ver, mas eu via. E eu queria não olhar, mas eu olhava.
E aquilo me deixava pior, porque não era assim: "Ai, não consegui pegar no celular". Eu tô no celular, tô falando com você e aliás, não tô falando com você, e tá postando coisinhas ali nas redes sociais. Aí eu começava a me perguntar se eu fiz algo, se eu falei alguma coisa errada, se ele enjoou, se apareceu outra pessoa. Aí começou a vir as coisas na cabeça, pensando e tentando entender o que aconteceu. Teve uma noite que eu mandei uma mensagem dizendo que eu estava com saudade. Só isso. Ele visualizou e não respondeu. Eu fiquei olhando a tela por alguns minutos. Depois eu larguei o celular e fui fazer outra coisa. Só que eu não conseguia fazer outra coisa. Eu voltei, olhei de novo, vi que continuava sem resposta. Eu comecei a escrever outra mensagem e apaguei. Escrevi de novo e apaguei. Eu fiquei com medo de parecer carente. No fim, eu não mandei nada. Fui dormir com a sensação de que eu tinha sido ignorada de propósito. No dia seguinte, ele apareceu do nada de novo. Mandou um bom dia, sem mencionar que tinha o porquê tinha me ignorado no dia anterior. Eu respondi normal porque eu não queria brigar. A gente conversou rápido e ele sumiu de novo. Aí eu comecei a sentir que eu estava entrando num jogo que eu não pedi. O jogo que eu fico disponível, compreensível, esperando, e do outro lado a pessoa some e volta quando dá vontade. Aí teve um momento que ele usou a desculpa de turno, de cansaço, de estresse. Falou que estava dormindo mal, que estava cansado, que estava com a cabeça cheia. Ah, até eu entendo tudo isso, mas poxa, eu não tô pedindo atenção 24 horas, não precisa de conversar o dia inteiro. Mas eu não consigo aceitar essa coisa de sumir e voltar sem nenhum cuidado, coisa que foi bem diferente no começo. Tipo, some um dia inteiro e depois aparece com 2 palavras, e quando eu tento puxar assunto, ele responde curto como se eu estivesse atrapalhando. Aí eu comecei a perceber isso também no jeito dele marcar coisas. Ele falava: "Ai, vamos fazer tal coisa?" Aí eu animava. Aí chegava perto do dia, ele ficava estranho e começava a responder menos. Eu perguntava: "Tá tudo bem?" E ele dizia: "Ai, tô correndo." E no dia, ou ele sumia ou ele aparecia cancelando em cima da hora. Teve um sábado que ele falou que ia me ver. Eu passei o dia esperando, sem fazer planos com outras pessoas. Ele sumiu a tarde inteira. À noite apareceu dizendo: "Capotei", só isso. Sem desculpas de verdade, sem desculpas por ter me deixado esperando, nada, nada. Isso me deixou mal de um jeito que eu, putz, fiquei muito chateada, porque eu me senti pequena. Eu me senti como se tivesse que aceitar qualquer migalha para ter o mínimo dessa pessoa. Aí eu já prometi pra mim mesma que eu não faria isso, só que daí eu lembrava dos momentos bons. Porque sempre tem, né? Aqueles momentos que parece que a pessoa volta, fala comigo, parece que tá ali de verdade, manda aqueles áudios, dá risada, pergunta de mim, enfim. Aí eu fico presa nessa alternância. Teve um dia que eu quase mandei uma mensagem bem direta falando que eu não gostava desse jeito. Eu escrevi, fiquei lendo e não mandei, porque eu pensei: "Ah, se eu mandar ele vai dizer que eu tô cobrando, que eu sou intensa, que eu tô exagerando e tá-tá-tá". E aí eu parei de mandar bom dia. Aí foi engraçado, porque quando eu fiquei na minha, ele apareceu. Mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E aí foi engraçado, porque quando eu fiquei na minha, ele apareceu. Mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, falou que sentiu minha falta, que eu estava sumida. Aí eu respondi: "Ah, normal", sem acusar, e ele ficou mais presente por uns 2 dias. A gente conversou mais, ele falou de se ver, falou que estava com saudade, "Tá, ok, dessa vez agora vai". Só que depois disso ele repetiu e sumiu de novo. E acabou virando um ciclo tudo isso. Eu me lembro de um detalhe que me marcou bastante. Teve um dia que eu estava com o celular na mão e vi ele online. Eu esperei alguns minutos, mandei uma mensagem simples perguntando uma coisa boba, ele ficou online, saiu, voltou e não respondeu. Aí mais tarde ele respondeu outra coisa como se minha mensagem não existisse. Ele pulou o assunto. Eu respondi de volta, ele respondeu com uma palavra sim, não, tá. Palavras que dá a impressão que quer deixar a conversa de lado mesmo. Isso me deixou com raiva, porque eu pensei: "Qual é a dificuldade de falar normal comigo, meu Deus?". E nisso eu comecei a ficar ansiosa, sabe, não aquela ansiedade de surtar, né, nem nada disso, mas eu estava ali fazendo minhas coisas do lado e pegava o celular para ver se tinha mensagem. E assim virou um inferno na minha vida, porque eu não tinha mais um momento de alívio querendo uma resposta.
Teve um dia que eu estava com as amigas, eu me peguei mexida. Teve um dia que eu estava com as minhas amigas, eu me peguei mexida, calada, porque ele tinha sumido. Eu não falei do assunto porque eu fiquei com vergonha, eu não queria parecer aquela pessoa que está sofrendo por mensagem, eu só fiquei quieta, fingindo que estava tudo bem. Cheguei em casa e chorei de raiva, não foi nem tristeza, foi raiva mesmo, sabe aquele choro que a gente não consegue conter? E mesmo assim, quando ele aparece e fala bonito, eu fico balançada, eu fico porque eu gosto dele, eu me envolvi, eu criei expectativa, e eu fico tentando entender se isso é só uma fase, é o jeito dele, e eu não tenho prova de nada. E aí, dou mais uma chance ou não? Eu queria te contar isso porque eu tô conseguindo lidar sozinha com essa sensação. Aliás, eu não estou conseguindo lidar sozinha com essa sensação de estar sempre um passo atrás. Eu sinto que eu tô tentando fazer dar certo, enquanto do outro lado a pessoa só tá me deixando desconfortável. E aí, eh, a pessoa tá deixando rolar de um jeito que não tá legal pra mim, sabe. E eu não quero mais viver assim, eu não quero ficar olhando online, esperando resposta, pagando mensagem. Eu queria que fosse algo simples, algo que a pessoa vai lá e responde e fica sem essa lenga-lenga. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas eu sei que eu tô cansada desse vai e volta, e eu queria colocar isso pra fora com alguém que entenda e que possa me orientar. Porque eu sinto que se eu continuar aceitando esse ritmo, eu vou perder dentro dessa ansiedade e desse sentimento de humilhação que fica mesmo quando eu tento bancar a forte. É, minha querida, isso daí é o típico caso de pessoas que não tá envolvida não, né. Isso não eu acredito que não seja o jeito dele, ou o jeito dele esse, lá no começo ele estava tentando envolver, te manter e se esforçando para ser atencioso, né. É complicado, né, mas eu acho que é um mínimo de respeito mesmo, né, deixar a pessoa ali naquele vácuo sem responder, é complicado. Isso daí eu acho que é até algo, se é o jeito dele, ele é muito sem educação, né. Mas vamos ver aqui o que o tarô fala pra gente a respeito disso, né. Então vamos ver, aqui o que tá por trás desse comportamento de sumiço e silêncio. O que que é? Se é desinteresse, medo de se envolver, se é o jeito dele mesmo? Que raio que tá acontecendo com esse rapaz, né? Vamos entender aqui. Então do que se trata, né, esse silêncio dele, vamos entender. Aqui sai 9 de paus. Olha, sai a carta do louco junto, na carta do louco. Então é como se ele se forçasse numa situação que na qual ele é distraído mesmo. Ele é uma pessoa que não se importa muito com o sentimento da outra, então ele acaba forçando situações para parecer presente. Então, eu não acredito que ele seja, de repente, aí uma pessoa que tem muita atenção com o outro, né, porque o louco, quando sai a carta do louco no tarô, é uma carta desprendida de convenções, de maneiras, de educação. É uma situação em que a pessoa tá lá e faz do jeito dela, e ela não se importa muito com o outro, né, levando em consideração a parte mais rasa da carta do louco, né, em termos de comportamento. Então, hã, e outra coisa, o louco ele não se prende a ninguém. Então cuidado, ele não é uma pessoa para neste momento você ter um relacionamento sério. Então pode ser que ele tá aqui com você, aí de repente ele tá olhando para outra pessoa, tá se distraindo com uma outra situação que não seja relacionamento. Então ele não tem um foco, certo para um relacionamento. E há uma força aí, a carta da força nesse caso, 9 de paus, é como se ele também se colocasse numa situação de segurança para ele não se envolver, né, então a situação é essa, né. E aí vamos ver qual que é a tendência, desse relacionamento aí para os próximos, eh vamos dizer assim, os próximos tempos aí. É assim, não acredito que vá rolar alguma coisa muito, diferente do que já acontece hoje não, tá. Porque sai aqui
a carta do rei, do cavaleiro, né, de discos, que mostra, assim, pouco movimento. O cavaleiro de discos é uma carta que traz um movimento, mínimo, então não há uma progressão no neste relacionamento, tá. E aí, qual é a atitude que você, minha querida, deve tomar para manter aí a sua dignidade, a sua força, a sua inteligência, energia feminina, para proteger aí sua paz e não acabar agindo no impulso, né? Sai aqui a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela fala para você olhar para si mesma, ter um cuidado consigo mesma, prestar atenção nos seus sentimentos e não olhar muito para o outro. Então, assim, se isso tá te incomodando, cai fora, né, você vai ficar mantendo uma situação de incômodo, de falta de paz para quê? O mundo aí é feito de 8 bilhões de pessoas, será que não tem uma que vai te dar a atenção que você merece? Tenta olhar para si em primeiro lugar, né, a carta da Imperatriz ela fala muito disso, né, esse sentido de você ter um olhar para si mesmo. Então é isso, espero que você consiga resolver a sua situação brevemente, e estou aqui para se caso você queira atendimento mais amplo e mais detalhado a respeito dessa situação. Então, um beijo, mande sua história também, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de ouvir histórias e gosta de, principalmente, ver o que que se dá, né, o que que a espiritualidade fala a respeito da situação. Então, um beijo, até a próxima.